Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. E eu começo essa edição com as manchetes dos sites dos principais jornais do país. Folha de São Paulo, Rio Grande do Sul identifica primeiro caso da subvariante Omicron BQ1 do coronavírus. A cepa está associada ao recente aumento de casos em países europeus. E agora o Estadão, Twitter volta atrás e pede para que funcionários demitidos por engano retornem ao trabalho. A demissão em massa queria eliminar cerca de 3.700 posições de trabalho na empresa. Valor econômico, inadimplência tem maior alta anual desde 2016, apesar de queda do endividamento, diz CNC. Em um ano, a proporção de endividados era de 74,6% do total das famílias, o que significa um aumento de 4,6 pontos percentuais. E, por fim, o Globo. Europa registrou ao menos 15 mil mortes devido a ondas de calor em 2022, estima a OMS. De acordo com o levantamento da Organização Mundial da Saúde, a Espanha e a Alemanha foram os países mais afetados. O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, afirmou que, para o Auxílio Brasil de R$ 600 continuar a ser pago em 2023, é necessário que o Congresso Nacional aprove uma PEC. Ele criticou um eventual crédito extraordinário para pagar despesas fora do teto. O ministro da Casa Civil enviou uma mensagem a diversos parlamentares após o governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva cogitar desistir da PEC e, no lugar dela, abrir créditos extraordinários no orçamento do ano que vem para manter o benefício da forma como está. No entendimento de Ciro, a liberação de recursos extras sem uma PEC só se justificaria em situações de urgência e imprevisibilidade, o que não é o caso do programa social, uma despesa já prevista no orçamento. Para cumprir as principais promessas de campanha de Lula e incluir programas na área de saúde e da educação que ficaram fora da previsão orçamentária para 2023, a equipe de transição precisa garantir uma licença para gastos de pelo menos 119 bilhões de reais. A ideia é aprovar uma PEC de transição com os recursos extras. Os articuladores não sugerem, por enquanto, cobrir todo o rombo orçamentário, mas pedir uma licença para gastar o que pode chegar a 200 bilhões de reais. Termina na sexta-feira o prazo para atualizar dados do Cadastro Único do Governo Federal. A medida vale para famílias do Programa de Transferência de Renda que estão sem atualizar as informações há mais de 2 anos. Os beneficiários do Auxílio Brasil que não atualizaram os dados no CadÚnico há mais de 2 anos devem revisar as informações sob risco de perder o benefício. O prazo acabaria em 14 de outubro, mas foi prorrogado por mais 30 dias após registros de filas nos postos de atendimento. Segundo o Ministério da Cidadania, que é responsável pela coordenação do Auxílio Brasil, 1.400.000 famílias inscritas no CadÚnico foram convocadas no início do ano, sendo 757 mil beneficiárias do Programa de Transferência de Renda. Até setembro, cerca de 263 mil famílias ainda não haviam atualizado as informações. A atualização cadastral deve ser feita a cada 2 anos ou sempre que houver alguma alteração, para assegurar que as informações registradas na base do CadÚnico estejam sempre de acordo com a realidade das famílias. Os beneficiários podem verificar se seus dados estão desatualizados ou mesmo se as informações já fornecidas estão sendo confrontadas com outras bases de dados administrativos federais por meio do aplicativo do CadÚnico, que está disponível para download na página gov.br. Caso não tenha dado cadastral a ser alterado, o beneficiário pode realizar a atualização pelo próprio aplicativo, sem a necessidade de realizar procedimento presencial. Mas se tiver que alterar alguma informação, deve comparecer ao posto de atendimento. A Marinha do Japão fez uma revisão da sua frota naval internacional após a Coreia do Norte disparar mísseis balísticos em um ritmo sem precedentes nas últimas semanas. O país decidiu reforçar sua frota militar. O
primeiro-ministro Fumio Kishida fez o anúncio em um discurso ao passar em revista a frota internacional do país. Devemos nos preparar para uma época em que surgem atores que desobedecem às regras e usam a força ou ameaças para destruir a paz e a segurança de outras nações. Kishida condenou a guerra que a Rússia está travando na Ucrânia e denunciou os testes de mísseis da Coreia do Norte. Um deles sobrevoou o Japão pela primeira vez desde 2017, provocando um alerta de evacuação. Desde o início deste ano, a Coreia do Norte testou repetidamente mísseis balísticos, incluindo novos mísseis da classe ICBM, com uma frequência sem precedentes. Um deles até passou pelo espaço aéreo do Japão. Não podemos tolerar o desenvolvimento nuclear e de mísseis da Coreia do Norte. A Constituição japonesa, pacifista, limita, em princípio, as capacidades militares do país. Mas Tóquio, atualmente, já elabora planos de segurança que podem exigir que os gastos com a defesa do país dobrem em 5 anos. Navios do Japão e de outros 12 países, como Austrália, Índia e Estados Unidos, participaram do ato na Baía de Sakhalin. Os moradores de Kiev, capital da Ucrânia, sofrem com um corte de energia elétrica em meio à invasão da Rússia. Desde o dia 10 de outubro, o sistema elétrico ucraniano tem sido afetado por múltiplos ataques russos contra a infraestrutura energética. Com lanternas e velas, os ucranianos dão um jeito de conseguir luz em meio à crise energética do país. Para evitar um apagão total, a operadora nacional Ukrenergo aplica cortes de eletricidade programados na capital e outras cidades e regiões da Ucrânia. Irene e Igor se preparam para mais um corte no prédio onde moram em Kiev. O maior problema para nós é a guerra. Conseguimos lidar com todo o resto, mas para nós, Irene é uma escritora e eu sou um físico. Além disso, faço muita coisa na internet. Esse é o maior problema dos cortes, a internet. Os cortes programados acontecem através de um rodízio de distritos e a lista pode ser acessada no site da operadora. Na noite de quinta para sexta-feira, cerca de 4,5 milhões de pessoas em Kiev e 10 regiões do país ficaram temporariamente sem eletricidade. Apesar do terror energético, como o presidente Volodymyr Zelensky classificou a situação do país, há quem tente amenizar a dificuldade com um pouco de romantismo. Se não fosse pela guerra, eu viveria esse romance à luz de velas. Uma vidinha tão primitiva, na qual uma pessoa se levanta no nascer do sol e se deita com o sol. Às vésperas de um inverno rigoroso que se aproxima, os apagões controlados ajudam, mas não são suficientes. No sábado, a Ukrenergo anunciou restrições adicionais com cortes de emergência. Também houve cortes de água no início da semana em algumas regiões da capital, após novos ataques russos. Vamos falar agora de futebol. O Brasil já sabe os nomes que vão em busca do hexacampeonato na Copa do Mundo do Catar. A lista foi anunciada hoje sem grandes surpresas. Acompanhe. Definidos os atletas que vão representar o Brasil na Copa do Mundo do Catar. A lista é composta pelos goleiros Alisson, Ederson e o Everton, os laterais Daniel Alves, Danilo, Alexandre e Alex Telles, na zaga Bremer, Éder Militão, Marquinhos e Thiago Silva, meio-campistas Casemiro, Everton Ribeiro, Bruno Guimarães, Fabinho, Fred e Lucas Paquetá, no ataque Antony, Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli, Neymar, Pedro, Rafinha, Richarlison, Rodrigo e Vinícius Júnior. A Copa do Mundo começa no dia 20 de novembro e a estreia da seleção brasileira no dia 24, contra a Sérvia. É isso aí. Essa edição fica por aqui. Eu volto logo mais no Jornal das 18h30, ao lado de Juliana Dariva com outras informações. Obrigada pela sua companhia e até lá.